Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo número 11. Por que se observa o domingo? Primeira parte. Os objetivos deste estudo são compreender que Deus não autoriza a troca do sábado para o domingo e também que o único dia de repouso que Deus aceita é o sábado. Há alguns anos, ouvi que um conferencista religioso oferecia $5.000 a quem pudesse mostrar-lhe um só versículo que dissesse santifica o domingo em lugar do sábado. Ninguém conseguiu apresentar esse versículo. Centenas de versos nas Escrituras Sagradas ordenam a santificação do sábado. Muitos cristãos que respeitam o domingo já quiseram ter a satisfação de ler em sua Bíblia alguma declaração que dissesse santificarás o domingo, porém não a encontraram. Ocorre-lhes então a pergunta, será que este versículo não existe? O domingo constitui uma ordenança bíblica ou é somente uma tradição? Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo, mas não estabelece a sua santidade. Ao contrário, reafirma a observância do sábado. Esta profecia, porém, será analisada em estudo posterior. No entanto, existem 8 versículos no Novo Testamento em que se menciona o domingo, cujo nome bíblico é primeiro dia da semana. E em um destes se faz referência a ele sem mencioná-lo. Vamos analisá-los um a um, a fim de vermos em qual deles se ordena a observância do domingo. Analisemos então estes 8 versículos. São Mateus 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. São Marcos 16, versos 1 e 2. E, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Nesses 2 versos, inexiste qualquer ordenança de observação do primeiro dia da semana como dia de repouso. No dia de repouso não se fazem compras, e ali diz compraram aromas. Além disto, se diz que o domingo é o dia seguinte ao dia de repouso. Marcos 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. São Lucas 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. São Lucas disse que investigou diligentemente todas as coisas para que conhecêssemos bem as verdades. Lucas 1, 1 a 4, Atos 1, 1 a 3. Mas não disse que o domingo era santo, pelo contrário. Em São Lucas 23, 54 a 56, se diz que o dia de repouso no Novo Testamento era o sábado. E isto foi escrito cerca do ano 63 depois de Cristo, 32 anos após a ascensão de Jesus. Vamos agora para João 20, verso 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. São João 20, verso 19 e verso 26. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se entre eles, dizendo, paz seja convosco. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro,
e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se entre eles, dizendo: paz seja convosco. O objetivo pelo qual estavam juntos não era religioso. Diz ali que estavam trancados por medo dos judeus. Não estavam comemorando a ressurreição, pois não criam que Jesus havia ressuscitado. Veja as duas passagens paralelas, Marcos 16, 11 a 14 e Lucas 24, 36 a 43. Para comemorar a ressurreição, Jesus estabeleceu o batismo por imersão, conforme Romanos 6, 3 a 6. Ouça agora o 7º versículo da série de 8, que se referem ao primeiro dia da semana. Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e se estendeu nesta prática até à meia-noite. Neste caso, a razão da reunião, Paulo, que devia seguir de viagem no dia seguinte. E agora o 8º versículo. 1 aos Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O verso lido não fala de reuniões religiosas, mas de algo para fazer em casa. Dá a impressão de estar dizendo que, ao fazer o plano de gastos da semana, separem uma quantia e guardem para quando Paulo chegar à cidade. A coleta da qual vem falando desde o verso 1 se refere a uma ajuda aos irmãos da Judéia devido à grande fome mencionada em Atos 11, 28 a 30. Não é o ato de reunir-se que torna santo um dia. Eles se reuniam diariamente, Atos 5:42. O que torna santo um dia é a santificação de Deus, e a Bíblia revela que o Senhor santificou o sábado na criação. Gênesis 2, 1 a 3. E ao dar os 10 mandamentos, declarou que o sábado é um dia de repouso, porque Deus o tornou santo, santificou-o. Com isto, prezados, percebemos claramente que a Bíblia, em lugar algum das suas passagens, indica a santificação do primeiro dia da semana, conhecido por nós como o domingo. Maravilhoso é Jesus, sabe perdoar e esquecer. Isto é que anima os seus filhos quando mal os quer vencer. Oh, maravilha, perdoa os seus, sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer perdoar e esquecer. Se rubros teus pecados, brancos qual neve serão, limpo no sangue de Cristo, sentes paz no coração. Oh, maravilha, perdoa os seus, sim, maravilha do amor de Deus. Porque então sem fé desfalecer, Deus quer